Fala galera do Geografia em Foco, mais um vídeo para vocês, continuação da aula anterior, a aula do qual nós vimos lá a divisão de 360 por 24, resultando em 15 graus hora, ou seja, cada 15 graus que a Terra gira muda uma hora. E vimos também a tabuada do 15, essencial para entendermos o fuso horário, contar casa por casa para leste aumentando, para oeste diminuindo. E agora nós iremos ver o que significa essa faixa de 15 graus. Porque eu falei para vocês a tabuada do 15. Mas e quando não for múltiplo de 15? O que nós iremos fazer? Como nós iremos fazer essa conta? Então vamos lá. Primeira coisa, a faixa de graus 0, 15, eu coloquei 4 exemplos. Né? 0, 15, 105 e 120 graus, todos múltiplos de 15. Mas essa faixa ela vai para além. Por exemplo, o 0 graus aqui que é o Greenwich. Ele vai de 0, na verdade ele vai de 7 graus e 30 minutos de oeste para 7 graus e 30 minutos leste. Lembrando também que os graus são divididos em minutos e segundos. Eu não coloquei os segundos aqui, apenas os minutos para representar. Então nessa faixa eu falo que é um 0, que é a nossa referência. A partir do 7h30 até o 22h30 é a casa do 15, que é o meio termo ali. Então, por exemplo, se cair na questão para vocês a seguinte pergunta. São 10 horas no meridiano de Greenwich. Qual é o horário em 22 graus? Bom, 22 graus não é múltiplo de 15. E agora? Ele está na casa do 15 ou na casa do 30? Então, vocês vão ter que pegar esses 7 graus e 30 minutos, somar ou subtrair, para saber. Então, por exemplo, 15 graus, né, menos 7,5, fica 7,5. 7,5 no 30 minutos. 15 graus mais 7,30 dá 22,30. Então, é assim que vocês vão descobrir. Porque pode cair um outro exemplo para vocês. Então, se o meridiano de Greenwich são 10 horas, qual é o horário em 24 graus? Bom, 24 graus eu não tenho, é múltiplo de 15, e aí eu vou somar. Bom, 15 graus mais 7,30, 22,30. 24, então, vai estar na casa do 30 graus. Né? É preciso saber essa relação, esse somatório. Olha, 105 graus mais 7,30, 112,30. Menos 7,30, 27,30. A faixa, então, do 105 é toda essa área. Por quê? Novamente, se cair na prova de vocês um número que não é múltiplo de 15, vocês precisam saber em qual casa ele se encaixa. Como é que eu vou saber qual casa ele se encaixa? Somando ou subtraindo o 7,30, que é a nossa referência no caso. É meio complicado, meio chatinho, mas é somar ou subtrair 7 graus e 30 minutos do múltiplo de 15, para você saber em qual ele se encaixa. Aqui eu coloquei alguns bizu aí de conta. Então, por exemplo, se for hemisférios iguais, eu vou subtrair o grau. Então, vamos ao exemplo. 45 graus oeste, são 10 horas. Quero saber o horário no 120 graus oeste. Então, mesmo hemisfério. 45, 120, oeste. Então, os dois são oeste. Eu vou subtrair. Aqui eu coloquei 45 menos 120 igual, então, a 75 graus. Se eu dividir por 15, uma diferença de 5. Como o exemplo que eu falei para vocês é oeste eu sempre subtraio. Então, menos 5. Então, eu vou tirar 5 horas, que são 5 casas. Já se for hemisférios diferente, eu vou somar. Então, 45 graus, eu coloquei aqui, 75 graus oeste, quero saber o horário nos 60 graus leste. Então, olha, diferente. Eu somo 135, divido por 15, né, que é a tabuada, que é o múltiplo, e vai dar igual a 9. Se for para leste, eu aumento. Se for para oeste, eu diminuo. É importante aqui, voltando a lembrar, que se eu estiver na casa do oeste, estou a 45 oeste e vou para 75 oeste, eu estou indo mais oeste, mais longe, eu diminuo. Agora,
Se eu estiver no 45 oeste e for para 15 oeste ainda, eu vou aumentar as horas, porque eu andei para a direita. Lembrando que Greenwich é o 0, é a referência. Se ele é o 0, o 15 está mais próximo dele, o 30 está mais longe, 45 mais longe ainda. Então, se eu for voltar, eu aumento as horas. Agora, se eu for me distanciar, eu diminuo as horas. Isso para oeste. Para leste, quanto maior o número, mais eu aumento a hora. Quanto menor o número, eu diminuo a hora. Então é essa relação. Lembre-se dessa questão. Então, hemisférios iguais, subtrai os graus, divido por 15. Dá o número. Aí eu tenho que saber se eu aumento ou se eu diminuo. Hemisférios diferentes, somo os graus, vai dar o resultado, divido por 15. É lá o resultado do quanto eu vou somar ou subtrair. Importante lembrar também que o tempo de viagem eu sempre somo. Porque pode estar lá numa questão o seguinte fato. Uma pessoa viajou da Inglaterra, meridiano de Greenwich, até o Brasil, 45 graus oeste. Aí saiu lá 10 horas e o tempo de voo levou 10 horas de viagem. Que horas ele vai chegar? Então, olha, eu saí de 0, vou para 45 graus oeste. Vejo a diferença e somo o tempo de viagem. Tempos de viagem sempre são somados. O que eu vou subtrair vai ser relacionado às longitudes, né? Então, se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. Lembre-se sempre disso. Um outro exemplo que eu coloquei para vocês está aqui, olha. 15 graus mais 111 graus. Quebrado, não é múltiplo de 15. Aqui está tudo múltiplo de 15. Então, 15 mais 111 igual a 126. Dividir por 15 deu 8,4. Aí entra aquele fundamento da matemática. Acima de 5, eu vou arredondar para cima. Abaixo de 5, eu arredondo para baixo. Então, olha, 8,4 abaixo, né, do meio. Então, fica igual a 8. Já o outro exemplo, 15 graus mais 113 graus é igual a 128. Dividido por 15, igual a 8,53. O 53 ali está acima do 5, do meio. Então, eu arredondo para cima, 9. Então, ó, percebam isso. Aquilo que eu falei para vocês da casa, né, de 7,5 para mais ou para menos, é se eu for contando casa por casa. Agora, se eu quiser já fazer uma conta direto, eu vou fazer isso. Se deu um número quebrado, acima de 5 eu arredondo para cima. Abaixo de 5 eu arredondo para baixo. Esse 5 eu estou dizendo depois da vírgula, ok? Então, eu vou ter essa relação. É um tanto complicado mesmo, né? Mas colocando em prática, vocês acabam conseguindo e simplificando isso. Lembre-se sempre dessa relação do 7,5 e podem usar esse bizu que vocês vão acelerar a resolução da questão de vocês. Mas é importante ter aquela parte básica. Saber a tabuadinha do 15, saber andar casa por casa, para depois vir para cá. E lembrar que para a direita aumenta, para a esquerda sempre diminui. Beleza? Até mais. Eu vou explicar para vocês outras partes ainda, né, falando do meridiano, na verdade da linha, do antimeridiano, da linha internacional da data. No mais, valeu galera, deixe o seu like aí, se inscreva e deixe o seu comentário. Um grande abraço.